Olá a todos, obrigada pela presença de todo mundo, tá? A gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas. Hoje a gente tem uma figura bem ilustre, né? E uma referência no tema que ele vai falar, tá? E vocês vão perceber isso com a própria fala dele, né? Eu estou falando do Dr. Eduardo Jardim Berbiger, né? Que é intensivista pela MIB, ele é paliativista pela AMB, ele é rotineiro das UTIs do Hospital Nereu Ramos e Bahia Sul, em Florianópolis, é médico da Central de Transplantes de Santa Catarina e ele é coordenador do curso da MIB de Cuidados Paliativos e ele também está no Comitê de Cuidados Paliativos da MIB. Ele é uma pessoa que estuda bastante sobre cuidados paliativos em geral e é uma pessoa muito boa no que ela fala e que vai ensinar bastante para a gente, todo mundo vai aprender junto. E eu sei que foi um tema bem polêmico, difícil e que gera bastante angústia, né? O objetivo não é esgotar essas angústias, mas todo mundo aprender junto para cuidar melhor dos pacientes, né? Então, obrigado muito. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Ah, eu esqueci de falar, né? O tema da aula. Ele vai falar sobre futilidade terapêutica e limitação de suporte em UTI. Muito obrigada. Boa noite, Daniele, boa noite, doutora Flávia, todos os demais preceptores, coordenadores e também a todo mundo que dispôs desse momento para a gente conversar. Obrigado, Dani, pelas palavras tão gentis. É uma alegria compartilhar com todos esses colegas, né, a nossa prática, as nossas dificuldades e também as nossas conquistas, né, no contexto da integração dos cuidados paliativos na UTI. E hoje eu tenho o prazer e a honra, e estou muito agradecido por poder revisar com vocês algumas aí das publicações mais recentes, mas também tentando realmente trazer para as dificuldades do dia a dia, sem perder o rigor científico, porque acho que sempre quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente deve, né, reforçar que existe ciência, existe evidência, mas que não é uma evidência tão pautada pela nossa plena medicina baseada em evidências. Existem outros aspectos que modulam um pouco a nossa prática, isso sem que a gente relativize ou justifique toda e qualquer prática, né, por esse cenário. E eu gosto muito de falar desse assunto porque muito já sofri com ele, hoje ainda sofro um pouco menos, e, e vai ser muito bacana, então, trazer para vocês aqui algumas reflexões. Vou tentar realmente ser bastante objetivo na exposição para que a gente possa aproveitar bem o tempo de conversa que se segue. Bom, então, eu começo justamente trazendo uma reflexão clínica. Nós estamos no ano de 2025 e a gente admitiu o seu Pedro, e por favor não se atentem a muitos rigores técnicos da parte assistencial, mas ele é um paciente, uma pessoa com DPOC, que veio para a UTI por uma síndrome respiratória aguda grave por influenza, desenvolveu uma pneumonia relacionada ao cuidado de saúde, à ventilação mecânica, e está no D13 de pipetagem. E aí a gente está lá na assistência e num momento ele então desenvolve febre, leucocitose, piora das disfunções orgânicas e piora da secreção. Suspeitamos de uma nova infecção, confirmamos o diagnóstico e de acordo com a flora do hospital, então somos orientados e optamos por iniciar meropenem e vancomicina, né? O gram positivo na nossa UTI imaginária está tendo ali uma representatividade e a indicação então pela gravidade é de fazer mero e van. 2 dias depois, na avaliação, a gente percebe uma melhora clínica, e sem que ele tenha hipoperfusão e nenhum outro fator de risco para desenvolvimento de disfunção renal, ele piora da função renal e a gente conclui que isso é efeito indesejado da vancomicina. E nesse meio tempo, o laboratório avisa que está crescendo um gram negativo na hemocultura. E aí o CIRAS, a nossa CCH, vai discutir e vai nos orientar, né? E vai dizer, e aí, o que a gente faz? Bom, a gente inicia o meropenem e a vancomicina na melhor das intenções, visando a cobrir os possíveis germes e oferecer as melhores chances de recuperação para esse paciente. Creio que todo mundo concorda. Na medida em que, ainda que sob as melhores intenções, eu iniciei um tratamento e ele se comprova não só
não ser benéfico para o paciente, mas também oferecer um prejuízo, eu tenho toda a condição, e devo, inclusive, suspender esse tratamento. Isso parece básico, parece primário, mas é bem por aí que a gente realmente precisa começar. Porque a gente dá um salto no tempo e vai lá para 2027 e reencontra o seu Pedro, que procurou o nosso mesmo hospital, porque confia, melhorou da outra vez, não perdeu a função renal. Só que agora ele tem 66 e ele tinha uma grande carga tabágica e ele acaba sendo readmitido por uma nova insuficiência respiratória, infiltrado pulmonar, que a gente não conseguiu entender muito bem no primeiro momento, sem uma etiologia definida. E naquele afã da internação e da insuficiência respiratória, ele é entubado e transferido à UTI, e então até que a tomografia feita em momento oportuno evidencia um comprimento difuso e a gente tem um alto grau de suspeição para uma linfangite carcinomatosa, que depois acaba se confirmando, né, muito provavelmente como um câncer de pulmão, e a gente estabelece um prognóstico bem detalhado, entendendo que ele tem uma baixa funcionalidade basal, entendendo que não haveria status performance para um tratamento sistêmico frente a essa neoplasia. E aí a gente também precisa se perguntar, por que a gente oferece o suporte ventilatório? E o que fazer com esse suporte ventilatório? Sendo bastante pragmático e raciocinando como do outro há 2 anos, né, quando ele teve essa pneumonia, a gente oferece o suporte ventilatório na melhor das intenções, buscando a tratar, a dar suporte e a diagnosticar e tratar as possíveis causas e a revertê-las, se possível. Na medida em que o suporte ventilatório não é um tratamento para a doença de base em si, e não só ele não faz bem, como também causa desconforto e não tem impacto positivo, o que fazer? E ainda que a comparação seja um tanto injusta, do ponto de vista de princípios, ela tem as mesmas bases. Então, com esse caso um tanto provocador, eu me comprometo a, nos próximos minutos, conceituar a futilidade, mas também um novo termo, um termo mais recentemente usado, que é o de adequação terapêutica, e também conceituar a limitação terapêutica. A gente vai entender um pouquinho como é que essa prática atualmente está sendo implementada no âmbito mundial. A gente vai revisar como que as sociedades médicas, na sua grande maioria, se manifestam, e aí eu vou tentar desenvolver um raciocínio baseado na ética da tomada de decisão pela adequação terapêutica. Quem sabe, por fim, a gente consegue trazer alguma resposta para esse caso clínico e tentarmos ficar um pouco mais serenos com esse tema, né, tão desafiador que é a limitação terapêutica. Bom, rapidamente, a futilidade médica tem diversas definições, mas basicamente se pauta numa condição em que o ato médico será fútil quando o desfecho desejado, embora possível, é muito provavelmente improvável. E a gente sabe que na segunda metade do século XX houve todo um movimento em relação à discussão da futilidade, de todos esses termos, e não se chegou a nenhuma conclusão na medida em que o tempo passa e a gente acaba desenvolvendo outras maneiras de entender essas questões que não são o mais bem indicado para o paciente. Então, o objetivo não é que a gente aprofunde nesse tema, mas sim que a gente entenda que o ato ele é fútil quando ele não tem uma chance razoável ou de melhorar o desfecho, ou de, ainda que fisiologicamente ele traga um certo benefício transitório, isso não se traduz numa melhora dos desfechos duros, né, em questão de sobrevida, em questão de recuperação. Então, um pouco mais para frente, várias sociedades se reúnem e justamente reservam esse termo fútil para várias circunstâncias, mas eles passam a recomendar o uso de um tratamento, uma intervenção potencialmente inapropriada. E isso traz uma certa variabilidade e uma normalização de que a gente não controla absolutamente todos os desfechos. Então, há um potencial de que essa medida não seja apropriada. E é assim que a gente deve se referir, até para que também nós não tenhamos o risco de sermos muito deterministas. Então, isso é fútil, isso não é fútil. Isso passa a ser provavelmente ou potencialmente inapropriado,
e a gente vai entender que não existe só uma questão técnica para definir o impacto dessa intervenção no prognóstico, mas também ela vai ser contextualizada a outras variáveis. Então, fica um contínuo, né, que faz mais sentido, assim como, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente não usa mais a separação de estar no paliativo ou não estar no paliativo. Mas a Daniele colocou no paliativo, mas o Eduardo tirou do paliativo, porque isso não faz sentido e isso causa muito desconforto. Então, as medidas também, proporcionalmente, elas vão sendo ajustadas, de modo que há um melhor entendimento de que o paciente entra, e quando entra com perspectiva de recuperação, todo o esforço deve ser direcionado para isso, ainda que ele também se beneficie de medidas paliativas, mas que, eventualmente, se isso não se confirmar, proporcionalmente e em prazo confortável para a equipe e para a família, a gente migra para uma prioridade de cuidado paliativo, de conforto, ou até para uma exclusividade. Isso tira aquele peso das costas de dizer, mas quem é que botou no paliativo? Não vão botar no paliativo? Seguindo, um outro conceito importante é que quando a gente fala em retirada de suporte orgânico, em limitação terapêutica, e o próprio termo limitação também não é mais tão recomendado, mas a gente está falando de uma situação em que essa retirada ou essa adequação do suporte, ela permite que a vida termine por conta da condição de base. Ou seja, o paciente não morre porque eu suspendi o suporte ventilatório, o paciente não morre porque eu suspendi a droga vasoativa, o paciente não morre porque eu suspendi a dieta. Ele morre por conta da doença de base. E essa recusa, essa retirada, essa adequação do suporte, ela visa a permitir que a morte aconteça no momento adequado, nem antecipá-la, nem postergá-la às custas de sofrimento. Então, a adequação do suporte terapêutico, é o que a gente vai falar e está falando, ela é absolutamente diferente da eutanásia ou da morte assistida, que são atos que envolvem o médico ou o próprio paciente antecipar a sua morte para prevenir e evitar um sofrimento no futuro, ainda sob uma condição de vida razoável. A morte na eutanásia e na morte assistida se dá por um ato, por uma medicação, por uma intervenção. A morte que se sucede a uma adequação de um suporte terapêutico, ela se dá pela doença de base, e ela acontecerá com o paciente entubado ou não, com o paciente recebendo a dieta ou não, antibiótico ou não. E acho que é bastante importante reforçar essa afirmação. Nós, embora tentemos e queiramos, muitas vezes nós não vamos definir quem vai e quem fica. No que depende de nós, sim, vamos intervir. Mas, ainda que a gente esteja avançando, haverá pacientes que não vão responder ao tratamento, que não vão sobreviver à doença crítica, e é nosso papel também reconhecer essas limitações e permitir que eles morram tão bem quanto possível. A prática de recusa e retirada de suporte vital na UTI foi avaliada pela doutora Suzana Lobo e vários colaboradores, e ao longo de um período avaliaram quase 10 mil pacientes que foram admitidos, e avaliaram não só a mortalidade e a mortalidade entre os pacientes que foram submetidos a recusa e retirada, e só a título de curiosidade, esse mapa nos mostra o quanto que essa prática é disseminada, principalmente na Europa Ocidental, especialmente Inglaterra, da qual derivou grande parte dos conhecimentos em relação aos cuidados paliativos. Então, a gente está falando também de Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá, obviamente. Mas a gente também tem essa prática bastante frequente na América Latina e não tão bem documentada na Ásia, mas ainda assim a gente percebe que não só essa prática faz parte do cuidado, na medida em que nós temos mais e melhores máquinas e que o suporte vital, não necessariamente a vida, mas o suporte vital continua a permitir que essas pessoas, muitas vezes numa condição crônica, crítica, estejam vivas, mas não recuperem a sua funcionalidade, a sua autonomia. E essa prática também não só é bastante implementada, como também vem mostrando uma tendência de aumento. Então, a maioria das pessoas que morrem na terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva, terá algum tipo de limitação, de adequação
de suporte. Quando a gente, então, busca na literatura alguma orientação, todas elas vão repetir, logo no começo, a ideia de que o cuidado de final de vida na UTI, ele vai ser pautado por aspectos técnicos, claro, porque o ponto de partida é a avaliação prognóstica dos desfechos e do que se pode esperar, mas existem também princípios éticos, legais, que não são derivados dessa ciência com a qual nós estamos acostumados. E assim é o consenso do American College, assim é a diretriz canadense para cuidado, para recusa e retirada de medidas de suporte de vida, assim é a manifestação da força-tarefa da Federação Mundial das Sociedades de Medicina Intensiva. Princípios éticos, não há uma recomendação linear e uniforme para todos os pacientes em final de vida. Essa revisão do New England é muito boa, muito didática, e também coloca que nós vamos precisar encontrar um equilíbrio entre questões técnicas e necessidades individuais, e que a presença da equipe e a atenção aos valores do paciente e da sua família vão ser os marcadores de qualidade. A Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, da mesma forma, e inclusive recentemente a ANCP se manifestou e publicou na Critical Care Science o seu posicionamento quanto à suspensão e na implementação de intervenções, e respaldada por um editorial também muito feliz no sentido de suportar, de dar embasamento para essa prática. E nós temos aqui vários nomes de colegas, de pessoas que nos ensinaram e nos ensinam muito. É um prazer projetar a relevância desses nossos colegas na comunidade científica frente a essa prática. Talvez esse slide seja a mensagem mais importante que eu tenho para todos vocês hoje. A limitação terapêutica, o estubar paliativo, a suspensão da dieta, a suspensão da nora, não é um fim em si próprio. Eu não serei melhor paliativista quanto mais coisa eu tirar da prescrição do meu paciente. Mas, se retirar coisas, suportes, medidas da prescrição do meu paciente for um meio adequado para ajudá-lo a viver tão bem quanto possível diante da doença que ele tem, e se o contexto me permitir, eu devo sim fazer essa recusa e essa retirada. Então, a alimentação é um meio para atingir um cuidado centrado naquela pessoa, e aquela pessoa é um equilíbrio biológico e biográfico. E isso vai muito ao encontro da ideia de que medicina paliativa, cuidado paliativo, é um cuidado de princípios, não de protocolo. Eu preciso saber em que caixa colocar o paciente que chega com infarto com supra, o paciente que tem um AVC de um tipo ou de outro, com certeza. E a gente precisa reforçar a importância da base técnica que nos dá respaldo para essas definições. Mas eu também preciso compreender que muitas vezes, para casos iguais, de pacientes muito parecidos, eu vou tomar decisões muito diferentes. E está tudo bem, porque essa análise contextual vai ter mais peso do que a prática da limitação em si. E a adequação do suporte é uma indicação médica, porque faz parte da prescrição médica. A gente, quando vai construir uma casa, talvez até queira saber do arquiteto, do engenheiro, altura, pé direito, fundamento, mas se eu tenho um terreno pantanoso, que não tem base, e eu quiser construir um prédio de 20 andares, eu posso pagar o que for, reclamar e dizer o que for. O engenheiro não vai colocar o seu registro em jogo para fazer o prédio que eu quero, porque não tem base para isso. Da mesma forma, o advogado não vai entrar ou tentar entrar com um processo direto na segunda instância, tentando coisas que eu nem vou citar os nomes em latim tão complicados que eles utilizam. Ele vai dizer, começa pelo começo. E muitas vezes a gente, porque não fez uma análise prognóstica adequada, ou porque não se sente seguro em compreender que, infelizmente, esse desfecho do paciente é o óbito em curto prazo,
A gente, às vezes, entrega para a família essa decisão, de perguntar se quer que faça tudo, de perguntar se quer que dialise, de perguntar se quer que reanime. E é claro que, se a gente pergunta, uma família enlutada e ansiosa, como naturalmente vai estar, vai ser muito difícil a gente compreender, a gente receber da família uma manifestação como: doutor, faça o que é melhor para ele, vocês têm todo o nosso apoio. Porque a gente parece que só está seguro quando acontece isso, da família nos autorizar a priorizar o conforto. E nem sempre é tão fácil assim. Portanto, em que pese o necessário respeito ao tempo de entendimento da família, ao respeito a valores e preferências também da equipe, ao contexto, a gente precisa tomar a frente dessa indicação médica de implementar ou não medidas, porque somos nós que vamos deter o conhecimento em relação aos desfechos decorrentes dessas intervenções. Passando realmente aí para o lado de tomada de decisão e de ajuste, né, em relação a essa limitação, o Mário Sérgio Cortella explica numa entrevista com o Jô Soares o que é ética, as práticas do dia a dia, e ele diz que ética é o que rege essas três perguntas: quero, posso e devo. E ele fala: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. E a gente encontra a ética quando a gente, de fato, consegue, pode e faz por onde, respeitando esses princípios. O que isso tem a ver com tomada de decisão, de limitação, de adequação terapêutica? Talvez faça sentido, espero que sim. Quando que eu quero limitar um cuidado? Quando que eu quero permitir que esse paciente morra sem sofrimento? Quando eu entendo que o desfecho ele se dará com ou sem essas intervenções. Então, quando eu faço uma análise prognóstica que engloba a funcionalidade basal, a doença e o estágio evolutivo da doença crônica que esse paciente tem ou não, a gravidade da intercorrência aguda que motivou a internação na UTI e o padrão de resposta que esse paciente teve à internação na UTI, e eu concluo que o desfecho mais provável será o óbito, por conta dessa condição e não por causa da suspensão da minha medida de suporte orgânico, eu devo então, eu quero no sentido de indicar tecnicamente a limitação. Quando esse ponto em que o cuidado curativo sai de cena e o cuidado paliativo toma o protagonismo, é o momento de querer implementar a adequação do suporte. E como que eu faço isso? Avaliando criticamente o impacto negativo ou positivo de toda a terapia, de todo o item da minha prescrição na mortalidade e na qualidade de vida do paciente em questão. Portanto, montar esse quebra-cabeça do prognóstico é fundamental, porque, tecnicamente, é esse o ponto de partida. E é esse o ponto de partida que tem que estar bem fundamentado por todos os membros da equipe. Porque se houver discordância, porque se houver dúvida, isso transparece para o paciente, para a família e para a equipe, é muito difícil conseguir construir esse plano de limitação terapêutica. O poder vai em relação ao embasamento ético, legal e civil que nós precisamos sempre revisitar. E naqueles princípios básicos de bioética, de não maleficência, beneficência, autonomia e justiça, o Código de Ética Médica, e eu não vou ler todos os artigos, mas nos dá respaldo para evitar procedimentos agressivos e oferecer cuidados paliativos, não causar dano ao paciente. Claro que nós não devemos deixar de usar os meios disponíveis em favor do paciente, porque usar tudo que está ao nosso alcance, ainda que não traga benefício, não é nossa atribuição. E nós temos também que ter atenção ao artigo 35, em que exagerar a gravidade, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de procedimentos médicos pode ser considerado uma infração ética. E nós devemos, de acordo com o artigo 41, a qualquer custo abreviar a vida do paciente, evitar abreviar a vida do paciente e respeitar a terminalidade sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. Portanto, podemos oferecer adequação de suporte orgânico
quando os pacientes encontram uma perspectiva de elevada mortalidade em curto prazo? Sim, podemos. E uma vez tomada essa decisão, as entidades se manifestam também de maneira muito uniforme. Eu gosto muito dessa frase. E é uma tradução livre dessa publicação que está citada logo aqui acima. Uma vez qualquer medida que não contribua para esse conforto pode ser retirada. Trazer, chancelar que, feita a transição, todas as medidas podem ser retiradas. E aqui o American College cita antibióticos, drogas vasoativas, diálise, dispositivos de assistência ventricular, fluidos intravenosos e também nutrição. O quanto que essas medidas trazem ou não conforto é escopo de um outro assunto em relação ao controle de sintomas na terminalidade, mas sabemos que hidratação endovenosa, nutrição artificial e, claro, todos esses outros tratamentos agressivos e invasivos não trazem conforto, pelo contrário. Mas eu concluí que esse paciente tem uma doença grave, incurável e terminal. Eu tenho respaldo ético legal para implementar algum tipo de adequação terapêutica. Mas será que eu devo? E esse é o domínio que mais me fascina, porque esse domínio ele pressupõe uma leitura contextual, um equilíbrio em, de fato, buscar quem é aquela pessoa, sem aquela frase batida, cuidado centrado na pessoa, acolhimento e tudo aquilo que infelizmente vem ao arrasto de quando a gente começa a falar em cuidado paliativo, mas é de fato analisar o que é importante para quem está junto com esse paciente, com essa pessoa doente, e do próprio paciente que não pode muitas vezes se manifestar. E não só isso, mas também fazer uma leitura contextual muito adequada do ambiente em que eu estou, do colega que vai pegar meu plantão, da rotina que está vendo esse paciente, do técnico que está cuidando desse paciente, do andar para onde ele vai, se ele for transferido num contexto de cuidados centrados no conforto. Então, e essa é aí que é uma medicina de princípios, em que a gente pode, de fato, construir uma experiência. E hoje muito tem se falado nisso também, né? A gente quer comprar uma bala em qualquer loja, querem te vender uma experiência e cobrar caro por isso. Experiência, de fato, é a pessoa perceber que o seu cuidado, o do seu familiar, ele foi oportuno, ele foi individualizado, personalizado. E lendo a biografia e contextualizando a biografia à biologia, que a gente vai conseguir entender qual é o melhor local, qual é o melhor momento, qual é a melhor forma de proporcionar essa adequação terapêutica. O professor Jean-Louis Vincent, junto com o Randall Curtis, ponto de partida técnico, e depois a gente vai avaliar o que ele pode se envolver no processo decisório, e aí a gente ajusta. A tomada de decisão compartilhada é um bom ponto de vista, e é recomendado, nem sempre é o melhor. Ainda que a decisão item por item da prescrição, eu preciso traduzir o foco no conforto, o não sofrer, o ficar perto de quem ama, o não ser privado de tal ou tal capacidade na prescrição médica. E, eventualmente, a gente precisa ser um pouco mais paternalista, porque quando uma mãe de uma criança de 15 anos se depara com a morte da sua filha, não cabe a ela ser informada, a meu ver, ou sequer decidir
se eu posso ou não repor a nora, que está a 3,4 micrograma quilo minuto, junto com vaso, junto com livedo, junto com qualquer marcador de gravidade que vocês queiram imaginar. É um fardo que ela não pode e não conseguirá carregar. Por outro lado, quando a autonomia em relação à escolha por 2 ou mais caminhos terá desfechos similares, compartilhar essa decisão e aí sim permitir que a família ou o paciente decida tá no nosso escopo. Então, mensagem: nem sempre, quanto mais opções a gente dá para a família, melhor será o cuidado. Pelo contrário, geralmente o que a família quer é uma ideia geral. E o Daniel Forte já esteve aqui e eu assisti a aula dele sobre anatomia da comunicação e ele, a meu ver, está coberto de razão. Não adianta discutir a questão cognitiva quando o emocional não foi resolvido e quando não há confiança. Porque quando há confiança, a família vai dizer: doutor, faz o melhor por ele, desde que ele não sofra, desde que ele tenha um fim digno, desde que vocês tenham esgotado todas as medidas que parecem ser razoáveis para ele se recuperar. É muito mais sobre a confiança e sobre a percepção de cuidado do que, de fato, sobre a discussão técnica da propriedade daquele ato. Eu digo isso porque, na maioria das vezes que vocês à beira do leito se depararem com um relato de que a família não aceita a extubação, a família não aceita tirar a nora, a família não aceita não tomar um antibiótico, não é sobre o antibiótico, não é sobre o tubo em si. É porque a gente não conseguiu fazer a leitura ainda do que é importante para a família e traduzir que o compromisso deles faz sentido para nós. Então, como considerações finais, antes de voltar para o caso clínico, eu gostaria de dizer que a limitação terapêutica, a adequação terapêutica em situações de terminalidade tem embasamento ético e científico. E se justifica pelo fato de que esses tratamentos não trarão benefício ao paciente em processo ativo de morte, inclusive podendo causar efeitos adversos. Porém, ainda que a gente possa e que a gente queira, nem sempre nós devemos lançar mão da adequação terapêutica plena. Por quê? Porque muitas vezes a gente constrói um plano de cuidados que respeita limites do paciente, e se a gente passar do ponto e, por exemplo, digamos, insistir em tirar uma sonda nasointeral e suspender a alimentação, muito provavelmente no terceiro, quarto dia em que esse paciente estiver vivo e não se alimentar, vai haver estresse. E no hospital aqui onde eu estou agora, no Nereu Ramos, eu já tive situações em que chegou uma mamadeira de mucilon desse tamanho. E a gente sabe que a dieta não fez falta, mas fez falta para a família. Não fez falta para o paciente, mas fez falta para a família. Então, ao longo desses anos, à beira do leito, eu percebo que aquele nosso ímpeto, né, de estudar o cuidado paliativo e querer implementar e achar que muitas coisas são absurdos, muitas vezes acabam sendo toleráveis. Eu costumo dizer que a gente, como paliativista, não pode ser tão acomodado e sentar no sofá e dizer assim: é muito difícil, não dá certo. E também não pode ser muito militante no sentido de querer tirar tudo para todo mundo. Porque, embora tecnicamente a gente possa, nem sempre há um contexto que permita. Então, eu concluo dizendo que o cuidado paliativo na UTI não é necessariamente tão melhor quanto mais medidas terapêuticas forem suspensas. Há ótimas UTIs que não fazem extubação paliativa. Há ótimas UTIs que, ao invés de suspender a droga vasoativa, não a repõem ou diminuem e não sobem. Enfim, a maneira com que isso é feito não é tão importante. O importante é que o contexto da equipe multiprofissional e da família não só saiba, como perceba que o paciente vai morrer por conta da doença e que ele não vai ser abandonado. Independente de estar com NORA a 0,1, a 0,2, a 5, ele não está sendo abandonado. Isso faz muita diferença. Então, lá em 2027, se o Sr. Pedro internar com uma linfangite carcinomatosa e a gente constatar que o prognóstico dele é, de fato, muito desfavorável, a gente quer suspender o suporte? Sim, porque o suporte ventilatório não é medida de conforto. Tanto que quando a gente intuba um paciente, a gente primeiro precisa fazer analgesia, sedação,
E quando a gente superficializa ou interrompe a sedação e analgesia, ele não tolera o tubo por tanto tempo, porque causa desconforto. Então, não traz conforto. O que traz conforto é a sedação e a analgesia. Então, eu quero tirar. Mas se eu tirar, ele vai morrer. Ele vai morrer com um tubo ou sem um tubo. Do câncer em 4, 5 dias, talvez em uma semana, ou, ou em 2, 3 dias, em 6 horas, em 12 horas. Não importa quanto tempo, importa que o tempo que ele tenha seja de qualidade. A gente não acerta quanto tempo as pessoas sobrevivem, mas a gente acerta uma distribuição normal, uma probabilidade maior ou menor do paciente falecer. Eu posso suspender? Eu posso. E eu devo? O que fazer com o suporte ventilatório, por fim? Se a família do seu Pedro compreende, se o seu Pedro manifestou as suas preferências e elas são condizentes com uma limitação de suporte ventilatório, seja ela a redução dos parâmetros ou a extubação paliativa, se o seu Pedro tem drive, se o seu Pedro... e aí vocês podem se reportar aos protocolos de extubação paliativa, a gente pode fazer, mas entre, eventualmente, extubar o seu Pedro faltando 10 minutos para passar o plantão e o colega que vem não está confortável com aquilo e a gente não fez um manejo adequado dos sintomas, talvez colocar uma dieta que seja trófica para essa pessoa. Porque, de novo, não é sobre o que a gente tira, é sobre o quanto que a gente está presente. E quando a gente comunica a terminalidade, a gente explica, acolhe, e aí quando a família aceita, a gente diz, então tá, então já que vocês aceitaram, a gente não vai mais coletar exame, a gente não vai mais monitorizar, a gente não vai mais dar dieta, a gente não vai mais botar no ventilador, a gente não vai mais trazer de volta para a UTI. E aí a família começa a ter a percepção de que a gente está simplesmente largando o paciente. E a gente não mantém o foco no que a gente vai fazer. A gente vai cuidar do conforto, da dignidade, da pele, da posição, da temperatura, da companhia que ele vai ter. E eu sei que para um bom intensivista isso não é o melhor, o que a gente mais gosta de fazer, mas é o que importa para a família naquele momento. Então, diante da tomada de decisão e da possibilidade de se limitar a um tratamento, análise crítica sobre o benefício de cada coisa, análise contextual para saber se além de querer eu devo limitar, e foco no que a gente vai fazer. A prescrição para um paciente plenamente limitado, se é que esse termo existe, ela deve incluir flexibilidade para as visitas, atenção ao surgimento de sintomas, sinais e sintomas que apontem para desconforto, atenção às necessidades e expectativas da família, possibilidade de se trazer um líder espiritual, de se trazer algum material importante para aquela pessoa. É isso que vai estar associado à satisfação. Pacientes que morrem na UTI, sob cuidados paliativos exclusivos, têm alto grau de satisfação quando bem cuidados. E a gente começa a se espalhar, né, Dani, para alguns temas, porque é impossível não abranger comunicação, tomada de decisão, controle de sintomas, está tudo envolvido, né? Então basicamente é isso. Se eu pudesse dizer para vocês e dar uma dica, foco no que a gente vai fazer. Se a família precisa perguntar sobre alguma medida que foi retirada, não há problema nenhum, de maneira transparente, em explicar o porquê que não vai ser feita, mas sem se justificar. E para a gente não se justificar, o segredo talvez seja tecnicamente ter noção do benefício ou não que aquelas medidas trazem ou não para aquele cenário. Certo? Bom, a parte de exposição seria isso. Eu fico à disposição de vocês e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Sempre bom falar sobre esse assunto. Obrigada, Eduardo. Foi ótimo. É um assunto, assim, maravilhoso e que é um dos assuntos que, segundo o meu olhar, é um dos que gera mais angústia, né?
na grande parte das equipes, tá? A gente tem algumas considerações aqui que eu vou ler, alguns são apenas comentários, aí se você quiser comentar o comentário, você sinta-se à vontade, e a gente tem algumas perguntas, eu também depois tenho muitas perguntas. Mas a gente tem o primeiro comentário aqui do Rafael, só para todo mundo ter ciência, né, que ele fala que é fundamental que as instituições ofertem respaldo técnico e legal para a equipe multiprofissional interdisciplinar, muitas delegam decisões técnicas para familiares por N motivos, dentre elas o medo de judicialização, né? E aí, aproveitando este comentário dele, que você pode comentar também, era só para você explicar um pouquinho para a gente o que seria uma definição que é puramente técnica e quais são as decisões que, teoricamente, eu precisaria compartilhar, só para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso. Certo, certo. Eu concordo com o Rafael. A medicina defensiva, né, ela vem por essa percepção de falta de apoio, por esse receio de conflito. E a educação é o melhor caminho do ponto de vista da equipe, e a comunicação com a família e a transparência é a melhor vacina para essa judicialização. Do ponto de vista das condutas, bom, eu vou tentar ser exageradamente didático, mas uma pessoa que, por mais jovem que seja, por mais expectativa de vida que tivesse, que tem drogas vasoativas em doses altas, que está sob suporte ventilatório, hemodinâmico, multiorgânico otimizado, e infelizmente entra em colapso e para, por mais que a família esteja perto e se desespere, não deve ser submetido à reanimação cardiopulmonar. Acho que esse é um exemplo, né? A gente muitas vezes fala da extubação paliativa ou de coisas um pouco mais conflituosas, eu diria que isso é a cereja do bolo, né? Agora, se a gente conseguir não intubar um paciente de 90 anos que está em quarta linha de quimioterapia para um mieloma, a gente já está no lucro. Começa pelo básico, né? Então, questões nesse cenário. Agora, dito isso, e também sem sempre e sem nunca, mas há situações, especialmente assim, no plantão, na porta da emergência, em que não houve ainda a condição de se construir essa tomada de decisão, a gente vai precisar implementar essas medidas para ganhar tempo. E aí a gente fica compadecido do paciente que vai sofrer, mas assim, e digo isso para vocês, pandemia me ensinou muita coisa, porque o contexto emocional era tão grande e a gente, em algumas situações, vai precisar meio que pensar assim, como se falasse para o paciente, olha, eu queria fazer o meu melhor, mas não está dando, porque a tua família está numa situação que não me permite. E, de novo, sem sentar no sofá e simplesmente botar tudo para todo mundo, e no meu plantão não morre ninguém, mas também sem sair com a bandeira do isso é um absurdo, porque não pode, porque a gente cria anticorpos, sabe? A gente começa a ser visto como uma pessoa que é muito niilista, que lá vem o médico que tira tudo. Às vezes eles gostam porque também estão, a família, a equipe, perdão, às vezes também está naquela situação de ver que o paciente só sofre, mas a gente tem que ter um cuidado, né? Então, pensando num outro exemplo do que cabe, por exemplo, tomar essa decisão com a família, junto com a família. Digamos que a gente não tem uma UTI aberta e que o importante é ter a família junto, em que o paciente tem alguma condição de estar fora da UTI. Talvez ele não esteja coberto da melhor maneira em relação a sintomas, a resgate para sintomas, a atendimento de fisioterapia. Estou trazendo para o meu contexto aqui do hospital onde eu estou, por exemplo. E a gente pode compartilhar, olha, a gente consegue, talvez, flexibilizar a visita para 2, 3 horas por dia e ter mais acesso ao recurso técnico para cuidar do sintoma. Ou a gente pode levá-lo para a ala, tentar ficar lá um pouco, e vocês vão ter mais liberdade. Acho que esse é um exemplo que me ocorre agora do que cabe ser negociado. Mas, de novo, o foco não é no ficar ou não ficar na UTI. O foco é onde que ele vai ser mais bem tratado, onde que vai ser melhor para ele e para a família. O caminho é pela enfermaria, o caminho é pela UTI. A gente foca muito nessa coisa do tem que tirar na hora, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. A limitação é um meio, não é um fim. E muitas vezes a gente acaba jogando o nosso valor e a nossa verdade em cima do outro, que talvez não seja a verdade do outro, né?
E isso é um aprendizado, né? A gente quer sempre dar o nosso melhor, mas não existe bem uma linha grossa que separa tudo isso, e a gente se autoconhecendo, a gente começa a perceber. E uma coisa, uma vez que me falaram, que eu sempre repito muito, porque para mim fez muito sentido, é que se você olha para um doente e você sofre muito olhando para ele, existe grande chance, eu estou falando assim, uma percepção de estanase, tá bom? De que você esteja jogando muito o seu valor em cima dele, né? É claro que tem coisas que são muito óbvias, né? Principalmente se vai contra o valor do doente, mas a gente só tem que tomar um pouco mais de cuidado e cada um tem o seu tempo, né? Exato, exato. Você quer falar uma coisa? Senão eu vou para outra pergunta sobre isso? Não? Não. Tá. A gente tem uma outra, essa outra pergunta que é muito interessante, do Marcos Nancy, que ele fala: puxa, o assunto é fascinante, a aula foi demais. Se optarmos por realização de intubação paliativa e o paciente não evoluir como esperado para o óbito, a intubação paliativa foi mal indicada? É muito interessante, Marcos, bacana a tua pergunta. Existe uma série, inclusive, né, de pacientes que foram submetidos à intubação paliativa publicada no New England, na qual uma parte pequena, mas uma parte significativa foi para casa. E isso não significa que foi mal indicado. De novo, o, a, o objetivo da extubação não é o óbito, não é atingir o óbito por meio da extubação. O paciente não deve morrer porque eu tirei o tubo. Se ele morre porque eu tirei o tubo, aí é que pode estar errado. Mas se ele morre da doença, ou se ele sobrevive sem o tubo, com conforto, é que a coisa está certa. Então, a ideia da extubação é tirar o fator estressor, o tubo que gera desconforto. O protótipo do paciente de extubação paliativa é aquele paciente neurológico, né, que tem um AVC hemisférico e que normalmente seria submetido a uma traqueostomia, ficaria na UTI, longo período, lesão por pressão, traqueobronquite, esgotamento sem contexto para ser reabilitado, sem contexto para ser cuidado, sem aceitação, né, de uma condição totalmente incapaz. E aí a gente, então, tendo drive, tendo pressões baixas, a gente programa essa extubação. Um outro conceito seria a de extubação terminal, né, em que a gente tenta oferecer as melhores chances para que o paciente sustente a extubação por meio de VNI facilitadora e outras medidas, mas caso ele não consiga, a gente então conclui que é prenúncio, na verdade, de falência orgânica terminal e não de uma intercorrência aguda como um broncoespasmo. Portanto, se a gente estuba e o paciente não morre, não significa que ela não foi bem indicada. Quando a gente faz a extubação, ou o paciente rapidamente entra num processo de queda de base de língua, de estridor, e a gente vai manejar isso de maneira farmacológica, posicional, e ele pode falecer em minutos a horas. Ele pode eventualmente sustentar isso por algumas horas, ou ele pode eventualmente manejar bem a secreção, ou não ter secreção, e manter o seu drive. Então, tudo pode acontecer. É importante que a família saiba o que pode acontecer. E só para também deixar registrado, a extubação paliativa sempre surge, né? A gente não faz extubação paliativa com paciente bloqueado, a gente não faz extubação paliativa com paciente sem drive, a gente não faz a extubação para paciente com parâmetro alto de ventilação, né? Nesses casos, o que a gente precisa considerar é a redução do suporte, porque PIP, num contexto de sedação e analgesia bem implementados, não vai trazer conforto. FI vai trazer conforto. E aí a gente reduz. A doutora Flávia quer fazer um comentário? E aí depois a gente segue na discussão das Não, perguntas. não, Dani, não, pode seguir. Eu faço comentário só no final mesmo. Quero só falar um parabéns aí para o Eduardo, já que estou falando, deixa eu falar de uma vez, né? Assim, Eduardo, eu acho que essas coisas que nós estamos discutindo são ultra importantes, né? Estamos vendo todos os nossos residentes aqui, residentes médicos, residentes multis, e a gente vive esses conflitos, essas angústias todos os dias, né? Todos os dias. Hoje, passando visita na Geral 1, também angústia de como lidar com esse conceito de futilidade. E eu acho que você mostra bem assim tudo isso e o quanto que isso gera de angústia na gente, né, Eduardo? O quanto a gente sofre.
Sim, sim. Quanto o profissional intensivista, de qualquer uma das profissões intensivistas, sofre e leva para casa, inclusive, esse sofrimento, né? Por causa de toda essa dúvida que se gera em torno do paciente, né? Concordo, doutora Flávia, eu acho muito importante essa colocação e até quero rapidamente, se houver tempo, Dani, trazer para vocês uma situação que a gente viveu recentemente aqui no Nereu, e eu me espelho muito na Lara, né, na Lara Kretzer, muitos de vocês conhecem, na posição natural de liderança que ela tem no olhar atento, também junto à equipe multiprofissional que sofre muito, né? E eu acho que o médico intensivista, por essa questão da possibilidade de estabelecer o prognóstico, ele também tem que ter o papel de liderança não de ficar dando aula sobre a doença, mas de dar espaço para a equipe manifestar as suas angústias. Nós tivemos um paciente de 40 anos que teve uma picada de aranha no interior e ficou muito tempo no hospital de menor porte, bloqueado por 15, 20 dias, enfim, foi um show de complicações e chegou para a gente transferido já num contexto já de doença crônica crítica e, enfim, foi muito triste porque bombeiro, plenamente funcional, filho pequeno, aquela pessoa que não podia morrer, sabe? E, e chegou um ponto também que, coitado, ele estava em cima daquela cama e era bicho por todo lado e não, né? Ele era o modelo da doença crônica crítica em fase final. E o quanto foi difícil para a gente, como foi bem dito, assim, porque não é só a doença grave, é a falta de acesso muitas vezes, é o fato que tecnicamente não importa no prognóstico, mas o cara era bombeiro, também trabalhava nessa questão. E aí dói, claro que dói. Ah, porque ele foi, sei lá, porque ele ganhou medalha de honra ao mérito. Eu sei que isso contextualmente importa, mas tecnicamente a gente tem que tentar também neutralizar essas questões, né? Porque senão a gente, como a Dani disse, projeta às vezes as nossas dificuldades e acaba fazendo o outro sofrer. Então, eu só queria aproveitar essa colocação de que a gente sofre sim, e nesse momento é importante dar vazão para a angústia da equipe, né? E compartilhar as dificuldades sem resolver, porque a gente não vai resolver, mas pelo menos dar espaço para que eles também se manifestem. E isso é muito valorizado, né, por eles. Quer ver um técnico? Né? A gente não tem técnicos aqui nesse momento, mas pode ser simples, tu pode estar com a cabeça feita. Essa nora não está adiantando. Vai lá e diz pro técnico assim, pega essa nora que está 50 e desliga, por favor. Eu já falei com a família. Se é difícil para a gente, Complexo, né? que está 10, 20, 30 anos aí tocando ficha e às vezes não é fácil, imagina uma pessoa que talvez seja egressa, né, de um curso curto, ela pode carregar isso para a vida toda. Então, esse olhar atento aí também para esse contexto, não só de família, de ambiente, mas também de equipe, acho que vale o registro. Sempre que a gente vai descontinuar suporte, né, principalmente suporte que pode levar imediatamente ao fim da vida, né? E aí, lembrando que você já até falou, né, que quando a gente faz esse tipo de coisa baseado em fase de evolução de doença, em valores, o nosso objetivo não é induzir a morte, é óbvio que isso é ilegal, mas é a gente devolver ele para essa trajetória natural da doença dele, que pode ser a morte. Afinal, a evolução natural sem intervenções médicas seria ele ter morrido no dia que ele iniciou esse suporte, né? E ele ganhou dias de vida que talvez sejam dias que não façam sentido para a biografia dele, né? Mas isso tudo que eu estava falando é mais para a gente lembrar que a gente também tem que preservar o nosso time, né? E sempre que a gente vai fazer alguma dessas medidas, é muito importante a gente compartilhar com a equipe, né? Por que a gente está fazendo isso? Por que permitir o morrer nesse contexto não é matar, né? E por que isso faz sentido para o doente? E aí, com o tempo, as pessoas vão ficando mais confortáveis, principalmente porque elas entendem que isso é o que faz sentido para o outro e a gente está lá para cuidar do outro também, né? Então, eu super concordo com tudo isso. Quer fazer algum outro comentário, chefe? Não, Dani, tá ótimo. Quero só parabenizar o Eduardo e agradecer novamente aí por estar nos prestigiando com todo esse. Obrigado, doutora. Prazer é meu.
Tem uns outros comentários aqui, alguns são em forma de comentário mesmo, e aí se você quiser fazer depois um comentário em cima do comentário. Assunto importantíssimo, muito bem explanado pelo Dr. Eduardo. A comunicação bem-sucedida é evidenciada a partir do momento que a família, apesar do emocional, consegue compreender os cuidados adequados para a situação que o paciente se encontra, a sua evolução e a forma de que a morte ocorrerá. Tá? Tem um outro comentário que talvez você queira comentar, que é da Cristina Terzi, que ela parabeniza também. Ela diz: ao meu ver, ainda precisamos padronização dos termos. Ouvimos cuidados paliativos exclusivos, cuidados proporcionais, teto terapêutico, limitação de esforços terapêuticos, limitação de cuidados, limpar a prescrição, paliou o paciente, paliativo, ou o paciente ainda a família não aceitou o paliativo, né? Você quer fazer algum comentário em relação a isso? Eu não tenho critérios, né, para padronizar esses termos. Eu só acho que é importante, de novo, a gente revisitar o conceito de integração do cuidado paliativo na UTI, não como uma nova medida que tal dia a gente chama o paliativista ou registra no prontuário e coloca o paciente no paliativo. E sim entender que cuidado paliativo, por definição, é o controle de sintomas, não só físicos, mas de todas as dimensões de um paciente de uma família que sofre por uma doença grave, potencialmente terminal. Nesse sentido, o jovem de 20 anos com síndrome respiratória aguda grave que está pronado tem dor e precisa de cuidado, muito cuidado paliativo, porque ele precisa de controle de sintomas e a família dele está desesperada. Isso é cuidado paliativo. Claro que, no outro extremo, se ele ou outro paciente for refratário e tudo que a gente pode fazer é garantir conforto e dignidade e a prescrição for limpa, não como objetivo, mas como consequência do plano de cuidados, esse cuidado vai ser exclusivo. E nem sempre a gente vai conseguir encaixar o paciente em quadradinhos, né, de teto. Teto até vai, mas cuidados proporcionais, o que é o proporcional? Às vezes, sabe, Cristina, a gente também precisa, de certa forma, dar um pouco de liberdade para o plantonista, porque ele tem que também fazer a leitura no momento, sabe, de como é que está essa situação. E aí? Tudo bem? Tem alguém com o áudio ligado. Eu vou desligar. A caneta. Deixa eu só aqui. Estou procurando, achei. Já fechou. Tá. Né, porque por mais que a gente como rotina às vezes registre as conferências, às vezes não, sempre registre as conferências e defina o que foi combinado, nem sempre conseguimos avançar plenamente em tudo que deve ser, e aí a gente acaba deixando para a hora, né? E aí, até para completar, já respondendo uma outra pergunta que eu li sobre a questão do prognóstico, né, o Flávio pergunta, enfim, ele fala sobre o técnico, definição do prognóstico, e quando o prognóstico não é claro, melhor manter o tratamento pleno, sem dúvida, né? O importante é estruturar essa análise prognóstica, e isso também é uma coisa que muitas vezes a gente está no dia a dia, no protocolo, né? Cultura, tá, mas quando a gente para coletar uma história, não só da internação, não só da entrada no pronto atendimento, mas da doença prévia, quando a gente começa a escrever de fato, para registrar, a gente geralmente pensa assim, nossa, como é que eu não vi isso antes? Porque se a gente começa a suspeitar que o prognóstico é ruim, é a pergunta surpresa, né? Já é a hora da gente ter feito. Então, sim, quando não se tem prognóstico claro, mantemos o tratamento até uma avaliação mais adequada, mas é importante ser proativo nessa avaliação. E uma coisa que é bem importante também, né, é que essa tomada de decisão, ela tem que envolver vários atores, né? Muitas vezes o intensivista ele vê o paciente no pior momento da vida dele e a gente não tem total clareza, né, da fase de evolução da doença que ele está, né? Então é sempre importante a gente compartilhar com assistentes, né, para a gente entender o que eles entendem como melhor
prognóstico no melhor, no pior cenário, no cenário possível, para nos ajudar, né? Até porque se a gente não tem essa clareza total, a gente pode inferir um prognóstico autoprofetizado e tirar suporte de quem teria condições de recuperação, né? Então, sempre lembrar de compartilhar com todo mundo, né? Mas essa definição de prognóstico também é desafiadora, né? Tem uma outra... Você quer falar alguma coisa diferente? Não? Tem uma outra pergunta aqui do Fernando, que é como está a situação no Brasil ou no Cone Sul do manejo de doador em assistolia controlada e não controlado no contexto do ECMO? Legal, De legal. ECMO. A gente não tem ainda respaldo legal, Fernando, para doação em assistolia, tá? Doação com coração parado de múltiplos órgãos ainda não se vislumbra isso, né, pela legislação. O Joel de Andrade, que é o nosso coordenador estadual de transplantes, vem trazendo muita gente da Espanha para cá. A gente tem conversado muito sobre isso, até porque, e aí eu falo no sentido particular, porque eu enveredei para dois lados na medicina intensiva, um de cuidado paliativo e outro de doação e transplante. E no final as coisas estão se encontrando, porque diante da limitação, a gente vislumbra aí a possibilidade de logo ter doador em assistolia. E embora seja aí um sonho, não creio que a gente, nessa geração, ainda vá vê-la na sua plenitude. Então, resumindo, não temos. A doação de morte encefálica em ECMO, aí, né, até se não me engano tem um relato de caso na Critical Care Science, mas não de doador em assistolia. Você quer fazer algo? Você quer fazer algum comentário, alguma coisa diferente? Eu só gostaria de pedir licença para divulgar dois eventos. O primeiro Pode deles é falar. o nosso congresso, o 20º Congresso Sul Brasileiro de Medicina Intensiva, que vai acontecer aqui em Florianópolis, dos dias 21 a 23 de agosto, no Centro de Eventos da Associação Catarinense de Medicina. Agosto já não está tão frio, culinária, passeio, cidade é linda. Florianópolis. Então, 21 a 23 de agosto, a gente vai ter, além de trabalhos científicos, um momento chamado Compartilha UTI, em que a gente vai trazer relatos de experiências, né, realmente no sentido de trazer para a prática aí grandes temas, né, desafiadores, como esse, por exemplo, que a gente hoje discutiu. E também, rapidamente eu vou divulgar nos dias 17 e 18 de outubro, lá na sede da AMIB, na rua Arminda 93, se não me engano é esse o endereço, nós teremos curso presencial de cuidados paliativos na UTI, 17 e 18 de outubro, as inscrições estão abertas no site da AMIB, pessoal. O curso é muito bom, eu recomendo, tá? Eu queria agradecer muito, né? O tempo passa, a gente poderia ficar batendo papo sobre isso aí o dia inteiro, mas eu queria agradecer muito, eu acho que a gente aprendeu muito, né? E este assunto não se esgota aqui, né? Mas é apenas uma sementinha aí para a gente buscar cada vez mais. E se todos estão aqui, eu tenho certeza que todos saíram daqui com o coração quentinho e pessoas melhores. Tá bom? Muito obrigada, viu? Foi um prazer e eu aprendi muito. E já se sinta convidado para próximas, hein? Que eu tenho o seu contato, vou te mandar mensagem. Claro, Dani. Nada mais, gente. Eduardo. Obrigada. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, viu? E a gente deixa a aula gravada no nosso canal do YouTube, para quem quiser acessar depois, tá bom? Obrigada, viu, gente? Maravilha. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.